Olá, dando continuidade à aula sobre a revelação e sobre a progressão da revelação no Antigo Testamento. Na aula passada nós falamos sobre como a revelação ela foi progredindo no Antigo Testamento, começando em Gênesis 3,15 e falando da descendência da mulher, falamos de que o Salvador seria um profeta semelhante a Moisés, que ele viria da casa de Judá. E nós falamos um pouco sobre o Salmo 110, em que Deus revela a Davi, e Davi escreve o Salmo 110, e que ele fala que o Messias, que o Senhor, ele sentaria, o Senhor, ele fala Senhor no Salmo 110 com letra minúscula, Senhor, e Senhor ele usa dois senhores, depois a gente vai ver isso, o que significa. E ele fala que senta à direita de Deus, que o Messias sentaria à direita de Deus, e que ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse assunto é um assunto denso, eu não tive tempo de explorar no outro vídeo, mas eu achei que ele é muito edificante e valia a pena a gente perder, na verdade não é perder, a gente investir um tempo falando sobre esse assunto. O que significa ser um sacerdote, e Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, antes de começar a falar isso, a gente vai ver o contexto em que Melquisedeque aparece no livro de Gênesis. Vamos abrir o livro de Gênesis, o capítulo 14, Eu vou explicar um pouquinho o contexto e aí a gente lê alguns versículos, isso para a gente ser eficiente, economizar tempo, E qual era a história aqui? Em Gênesis 14, fala da guerra de 4 reis contra 5. Então, foi uma guerra em que Quedorlaomer, que era um rei, um dos reis ali do Vale do Mar Morto, Tinham vários reis e ali ele se junta com mais 3 reis contra os 5 reis que ali estavam naquela região ali do Mar Morto. Então, 4 contra 5, ele ganha, ele saqueia todas as cidades, dentre elas Sodoma e Gomorra, saqueia, leva todo mundo cativo, e ali naquele período, naquela região, quem ele leva sequestrado é Ló, o sobrinho de Abrão. E aí Abrão, ao saber disso, ele recruta 318 homens e manda para resgatar Ló e a família dele e os bens dele, bens de Ló, Porque tudo tinha sido levado pelo rei vencedor, que é o Quedorlaomer. E aí essa missão foi vencedora, ele consegue resgatar Ló e a família dele toda e consegue recuperar os bens que tinham sido levados, E depois desse feito, o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão, elogia, oferece o espólio e reconhece que foi um feito. E imediatamente após, quem vai ao encontro de Abrão é Melquisedeque. E aí a gente vê no versículo, isso tudo no capítulo 14, se você quiser mais detalhado, você lê versículo a versículo, capítulo 14. No versículo 18, aí a gente vai começar a ler. Versículo 18 do capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui a gente começa aqui, Melquisedeque. O que quer dizer Melquisedeque? Quer dizer rei de justiça. O nome Melquisedeque tem esse significado, rei de justiça. E ele era rei de Salém. Salém quer dizer paz. Inclusive essa palavra Salém é a que forma a palavra Jerusalém. Então, reino de paz. Então Melquisedeque era um rei de justiça, de paz. Ele trouxe pão
e vinho para Abrão. Pão e vinho faz referência a um banquete completo. Então ele não vai, ele que vai a Abrão ainda, e com um banquete completo, ele não vai de mão vazia, né? Ele vai e leva pão e vinho. E aí faz uma referência, né, a Melquisedeque e explica que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando que Abrão ainda não tinha nem, Deus não tinha nem trocado o nome de Abrão para Abraão. E muito menos o ministério de sacerdote tinha sido instituído por Deus. Então essa é a primeira vez que aparece a palavra sacerdote na Bíblia. E é fazendo referência a Melquisedeque. Então, Melquisedeque, ele sacerdote do Deus Altíssimo, em hebraico é o Elion, é o Deus poderosíssimo, né? E ele vai ao encontro de Abrão e abençoa Abrão. E aí a bênção é: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então ele abençoa Abraão. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo, ou seja, Abraão pagou. Então, Abrão recebeu a bênção de Melquisedeque e pagou o dízimo, o que denota que Melquisedeque estava em um nível superior a Abraão, porque naquela época as pessoas não aceitavam ser abençoados se não tivesse num nível espiritual superior, muito menos pagar o dízimo, tá? Então era um sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, depois a gente vai ver. O sacerdócio levítico tinha que, para trabalhar no templo, você tinha que comprovar a sua linhagem, a sua ascendência, ou seja, tinha que comprovar que você era descendente de Arão. E no caso de Melquisedeque, ele habitava ali o Salém, que ficava ali na região do Mar Morto, aquela região ali. Alguns estudiosos dizem que poderia ser a própria Jerusalém antes, mas isso não tem prova, não tem comprovação. E Deus já tinha se manifestado a Melquisedeque, o Deus Altíssimo. Interessante aqui que o rei de Sodoma fala a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci. Aí, então vamos lá, recapitulando. Abrão paga o dízimo, ele é abençoado, paga o dízimo e faz um juramento, e um juramento público. Interessante aqui, né? Abrão, ele adora o Deus que ele tem um pacto, o Deus que ele tem uma aliança, é o Yahvé. E aqui o sacerdote Melquisedeque, ele fala sobre El Elion. Então, nesse momento que Abraão recebe a bênção, paga o dízimo e faz um juramento, acontecem duas coisas. Uma, que ele reconhece que El Elion e Yahvé são o mesmo Deus, apenas são manifestações diferentes. Então ele reconhece e ele dá presta a adoração ao El Elion. Então, assim, até no comentário que tem no livro do Fator Melquisedeque, de Don Richardson, ele fala que nesse momento aqui, quando Abrão faz o juramento e está o Deus Altíssimo aqui no versículo 22, ele junta El Elion e Yahvé na mesma palavra. Então, essa palavra Deus Altíssimo é a junção de El Elion e Yahvé. E ele está dizendo assim: o Deus que se revelou como El Elion para Melquisedeque é o mesmo Deus. Eu somo a manifestação,
a revelação de Yahvé. Então é o mesmo Deus, apenas formas diferentes de se manifestar e a pessoas diferentes. Um seria o Deus tremendo, o Deus poderosíssimo, e o outro seria o Deus criador. Uma sutil diferença, mas nomes diferentes e pessoas diferentes com que Deus se revelou e se manifestou. E aí, outra coisa que acontece também importante é que no meio desse povo com cultura politeísta, Abraão se manifesta publicamente dizendo que ele é monoteísta e ele adora o Deus Altíssimo, somente. Então, duas coisas acontecem aqui, que isso aqui é um marco histórico. Então, ele tira Deus do meio daquele panteão de deuses que tinha lá na época da região ali, do Mar Morto, os cananeus, tal. Ele saca Deus dali, ele tira Deus dali e diz que ele adora só o Deus Altíssimo. Ele coloca Deus Yahvé em outro patamar, né? E aí, no Salmo 110, dito isso, no Salmo 110, Davi, ele compõe esse salmo e é bastante interessante aqui, você pode abrir. No versículo 1, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Na minha Bíblia, na minha versão, disse o Senhor, primeiro com letra maiúscula, ao meu Senhor. O Senhor com letra maiúscula faz referência a Deus. Então, disse Deus ao meu Senhor com letra minúscula. Meu Senhor aqui, a palavra Senhor aqui no hebraico quer dizer assim, o meu mestre, o meu líder, alguém que é digno do meu respeito. Então é Davi compondo. Davi está dizendo assim, Deus disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, está fazendo menção à figura do Messias, né? De Jesus. E ele fala, assenta-te à minha direita. Quando um rei escolhe, né, designa o lugar à direita, é o lugar preferido do rei, é um lugar de honra. Então, quando fala isso, que ele coloca ele à direita, é que Jesus é o preferido de Deus. Olha que bonito, né? E até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E aí continua, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, né? O cetro é sempre símbolo de poder, de reinado, né? Quando Deus fala que não afastará o cetro da casa de Judá, quer dizer que os reis viriam de Judá. Então, isso significa. 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Esse versículo 4 que interessa. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui, continua o 5, né? O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, do caminho, etc. Depois vocês leem com mais atenção. O que é interessante aqui? É que Deus revelou a Davi, e Davi escreve esse salmo, esse cântico, e que Jesus viria que seria um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que seria um sacerdote eterno, né? E que interessante que Melquisedeque, ele era, além de sacerdote, ele era rei de Salém. Então, ele acumulava as duas funções, né? É muito interessante isso, porque Jesus cumpriu essa profecia, porque Jesus era descendente de Judá e ao mesmo tempo era sacerdote. Os sacerdotes só poderiam trabalhar no templo, serem sacerdotes, se eles fossem da tribo de Levi. Então eles tinham que comprovar a ascendência, a genealogia, certificar essa genealogia para poder trabalhar no templo. No caso de Melquisedeque, ele era antes de Arão, era antes de Levi. Então, ele não teve que comprovar a genealogia, mas ele era sacerdote do Rei Altíssimo. E
era rei, ele acumulava essa função. Então, mesmo Davi, a quem era o grande rei e que Deus tinha prometido um reinado eterno que viria da semente de Davi, da casa de Davi, Davi nunca poderia acumular as duas funções de sacerdote, ele sabia disso, e de rei, ele já era rei. Então ele veio de Judá, da casa de Judá. Só poderia ser sacerdote quem era levita. E Jesus cumpriu isso. Jesus era sacerdote, depois a gente vai ver, e o rei. E o rei que vinha da casa de Judá. Muito lindo isso, né? Em Mateus 22, Jesus ele explica sobre, na verdade ele fala isso, ele reconhece que é ele fala sobre essa passagem, né, do Salmo 110. Eu tinha marcado aqui, marquei. E aí ele comenta sobre isso e ele, falando do Cristo, ele confirma que é ele que está sentado à direita no que o Salmo 110 diz respeito. Então é o capítulo 22, versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Então Jesus instigando, né, os fariseus, né? Estava aquela discussão teológica. E aí ele: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. E aí Jesus continuou: como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, está falando dele, né? Dele, Jesus. Como ele é seu filho? Então, como o Cristo vai ser filho de Davi se Davi chama ele de Senhor, de mestre, de respeitável? E aí ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então Jesus, explicando sobre o Salmo 110, né, confirma que ele é aquele que está sentado à direita, lá na profecia do Salmo 110, em que o salmo que Davi compôs, né, inspirado por Deus, né? E lá em Hebreus, então é interessante isso, né? Em Gênesis 14 acontece esse fato, em cerca de no ano 2000 a.C., né? 1000 anos depois, Davi compôs esse Salmo 110, né? E 1000 anos depois, aproximadamente, Jesus fala sobre Melquisedeque e fala sobre o Salmo, faz referência a esse Salmo. Interessante isso. E aí, Hebreus 7. Hebreus é o único capítulo, né? É o único livro que fala sobre o sacerdócio de Jesus. E Paulo em Romanos chega a falar alguma coisa que ele intercede por nós, ou seja, não usa a palavra assim sacerdote, mas diz que ele intercede por nós. Mas o livro que fala sobre o sacerdócio de Cristo é o livro de Hebreus, né? Então o autor, a gente vê o capítulo 7 falando sobre isso, a gente vai ler só alguns versículos para falar sobre o sacerdócio de Jesus sendo superior, né, ao Levítico. E no capítulo 6 fala que Jesus foi precursor, ele entrou além do véu, ou seja, Jesus entrou no Santíssimo Lugar, foi precursor, ou seja, ele foi antes, e ele fala, se tornou um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, em outra versão seria, ele entrou no santos uma vez por todas, ou seja, ele entrou de uma vez e ele não precisa mais sacrifício. Ele entrou de uma vez por todas. Ele foi o nosso precursor. Ele foi na frente, abriu o caminho e agora nós temos livre acesso. E fala que, segundo nosso sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, no capítulo 7, ele vai explicar e vai se aprofundar mais.
Porque este Melquisedeque, 7:1, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, nós já falamos sobre isso, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então, o que quer dizer aqui? Não é que ele apareceu do nada, não. Na verdade, não é uma figura mítica, não. O que ele quer dizer aqui é que ele não teve que comprovar a ascendência dele para poder ser um sacerdote. Ele não precisou comprovar a genealogia dele, né? Que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, está dizendo que Melquisedeque já prefigurava o Cristo, o sacerdócio de Jesus. Era uma figura, era um símbolo, um símbolo profético. Então, que o sacerdócio de Jesus, que era definitivo e eterno, ele já era prefigurado, era um símbolo na figura de Melquisedeque, tá? Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, dizendo o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, perpétuo. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então, assim, a tribo de Levi, ela tinha o dever e o direito de cobrar o dízimo das outras tribos, né? E, nesse caso, Melquisedeque pagou o dízimo a Abraão, que fala Abraão, mas lá em Gênesis a gente viu que ele ainda era Abraão. Então, quer dizer que Abraão reconhece, né, a autoridade de Melquisedeque, que foi dada por Deus, né? E no versículo 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então, está dizendo o seguinte, que a tribo de Levi, que saiu de Abraão muitos anos depois, né, descendia de Abraão, ainda não tinha nem nascido, não tinha ninguém sido nascido, nem Levi, nem Arão, nem ninguém. Então, indiretamente, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi teria pago. É isso que quer dizer, entendeu? A linhagem teria pago a Melquisedeque, fazendo referência à importância e a comparação que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Levi, né? E aí continua no capítulo 7, fala a questão da mudança da lei, né? Se tem outro sacerdote, outro ministério sacerdótico, outro sacerdócio instituído por Deus, deveria haver mudança de lei, já que o sacerdócio foi instituído através da lei. Então, se houve uma mudança nesse sistema, houve uma mudança de lei. Isso continua no versículo, né? Interessante aqui, ó, versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, no próprio Salmo 110, que o autor de Hebreus está fazendo referência, ele fala que o Senhor jurou e não se arrependerá. Está falando que essa promessa, essa
profecia foi o próprio Deus, ele faz dar ênfase, que jurou. E como nós sabemos que o caráter de Deus ele não muda, né? Ele não mente e sabe que isso vai acontecer e já aconteceu, né? E é o que a gente fala, né? O já e da ainda não. Jesus já entrou no Santo dos Santos, já entrou, já foi precursor, já fez o sacrifício pleno, perfeito, entrou de uma vez por todas. Hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, né? Porque Jesus foi o precursor, foi, será o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já e ainda não, porque hoje nós temos acesso, nós oramos direto ao Pai em nome de Jesus. O véu se rasgou. Mas ainda não é pleno. De que forma? Lembrando que o Santíssimo Santo Lugar, ele prefigurava o céu. Então será plenamente consumado quando nós estivermos no céu, na presença do Deus Altíssimo no seu trono. Aí será completamente consumado. Então fica esse estudinho sobre o que representa a revelação que Davi teve sobre o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Um abraço.